Muito boa noite a todos, estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita, esse é o nosso 68º programa, e estamos aqui acompanhados do Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, João e Rita, Shirley, Marlene. Hoje a giripoca vai piar, né? Porque o bicho, hoje ele vem com tudo. É um tema, eu até comentando com o Arthur, gente. É um tema que nunca me interessei, sabe, nem de ler nada, porque não sabe, já vi uma coisa assim, sabe? Isso não dá, e tá aí. Hoje vou aprender muito, com certeza, porque eu não sei nada do tema. Mas é uma coisa que eu já fui instintivamente contrário. Por que não sei, me pergunta que eu não sei, né? Então vamos lá. É isso aí, estamos então com o tema de hoje, a noite de hoje, que é Crianças Índigo, Bases e Origens. Esse que é o primeiro, será o primeiro programa. Possivelmente concluiremos esse tema na próxima quarta-feira, onde nós iremos falar sobre a relação dessa tese das crianças índigo e o movimento espírita e também, obviamente, a própria doutrina. Iremos ver a opinião, né, dos espíritas acerca disso e também qual é o posicionamento da doutrina espírita sobre essa questão. Claro que Allan Kardec não cita crianças índigo, mas alguns alegam que isso poderia ter alguma ligação com o espiritismo, iremos analisar isso na semana que vem. Mas hoje é muito importante, né? Não deixa de ser importante, porque nós iremos estudar e conhecer as origens dessa temática, como surgiu, quem criou, de onde veio, enfim, é importante a gente sempre fazer esse estudo para que a gente não pegue o assunto no meio do caminho. Isso é muito ruim. Então, já que é para falar de crianças índigo, então vamos falar de uma maneira mais completa possível. Claro que nós fôssemos falar de tudo, ia demorar mais de 2 programas, mas iremos apresentar aqui de uma maneira bem sucinta, bem dinâmica, para que vocês todos possam acompanhar. Bem, então agradecemos aí, né? O Paulo Neto já agradeceu aí a presença dos amigos, já se encontra aqui conosco, e vamos então compartilhar com vocês os slides que vão nortear aí o nosso estudo na noite de hoje. Bem, vocês estão vendo aí, né? Fizemos aí uma capa onde questionamos, né? Crianças índigo, verdade ou ficção? Então, ali uma representação, né, de uma criança, né, com tom de pele azulado e tudo mais, né? Então, vamos continuar aqui. E como que surgiu esta ideia? Bem, inicialmente é bom que a gente passe para vocês que esse termo, crianças índigo, se originou dessa que está aí, vocês estão vendo, da parapsicóloga e vidente Nancy Ann Tapp, que desenvolveu, né, esse conceito na década de 70. Só que em 1882 foi o ano em que ela publicou uma apostila que depois ela expandiu e republicou em 1986. Vou mostrar para vocês essa aqui, ó, que virou um livro, tá? Que é esse daí, que quer dizer, em português quer dizer entendendo sua vida, compreendendo a sua vida através das cores. Então, ela tinha uma teoria de que nós poderíamos entender melhor sobre a nossa identidade espiritual através da cor da aura, que ela dizia ver, ela dizia visualizar, ter a capacidade, a faculdade de visualizar, de observar a aura humana e, a partir dali, analisar a condição espiritual das pessoas. Então, ali no subtítulo está dizendo, né, conceitos metafísicos em cores e auras. Está bem ali nas letrinhas pequenas ali. Tá? Então, nessa obra que vocês estão visualizando aí, ela introduziu o conceito de, entre aspas, cores da vida, definindo aí nesse livro
né? Abre aspas também. A única cor da aura que permanece constante na maioria das pessoas, do berço ao túmulo. Então, que nós teríamos uma cor de aura que seria predominante na maioria das pessoas, desde o nascimento até, então, a morte do corpo físico. Tá? Bem, então vamos lá avançar um pouquinho mais. E essa Nancy Ann Tapp, ela teve os seus conceitos de cores da vida popularizado nacionalmente por uma aluna sua, que é essa daí que vocês estão vendo, ó, que é a Barbara Bowers, que publicou o livro Qual Cor é a Sua Aura? Espectros da Personalidade para Entendimento e Crescimento. Esse livro foi publicado em 1989. Tá? Então, ela, na verdade, foi uma aluna da Nancy, que se entusiasmou pela ideia, então publicou esses livros aí. Tá? Esse livro e mais alguns, tá? Então, aí a versão em português desse livro, ó, qual é a cor de sua aura? Descubra suas potencialidades materiais, emocionais, físicas e espirituais. Então, daí que surgiu, né? Essa é a origem da questão das crianças índigo. E antes de a gente falar sobre esse outro livro aí, a Nancy Tapp, afirmou que durante o final dos anos 60 e início dos anos 70, ela começou a notar que muitas crianças nasciam com essa aura na cor índigo, né? Que é um azulado um pouco mais escuro, né? E a ideia, depois, né, foi posteriormente popularizada pelo livro, um livro de 1998. Mas antes de falar nele, olha, também tem essa Pamela Osley aí, que também é uma seguidora da Nancy Ann Tapp, né, que inclusive desenvolve justamente essa questão das cores da vida que eu me referi há pouco. Tá? Esse daí, inclusive, é um documentário que foi feito alguns anos depois. Tá? Foi no ano de 2002 que houve uma conferência internacional sobre crianças índigo, que foi realizada no Havaí, que atraiu 600 participantes, e houve também algumas conferências depois na Flórida, no estado da Flórida, no estado de Oregon e em outros lugares lá nos Estados Unidos. Tudo isso foi nos Estados Unidos. E aí vários filmes foram produzidos sobre esse assunto, incluindo 2 filmes do escritor que explora as temáticas New Age, né? As temáticas da nova era. Um deles, que é o James Twyman. Ele dirigiu um longa-metragem chamado Índigo, que é de 2003, e um documentário de 2006, chamado de A Evolução Índigo. Tá? Então, essa é a capa, né, promocional aí do documentário. E também o outro documentário, né, A Evolução Índigo, e ali a foto do Twyman. Tá? Bem, então vamos chegar aí vamos pular alguns anos, né? Falamos aqui rapidamente da origem, né, dessa ideia, que foi lá com a Nancy Tapp, e em 1998 que houve a publicação do livro As Crianças Índigo, as novas crianças chegaram, e os autores são esses 2 aí, que a gente vai falar muito sobre eles ainda, que é o Lee Carroll, que é o homem, e a Jan Tauber. E Jan Tauber, inclusive, que eles eram casados na época, não estão mais juntos, né? São separados. A Jan Tauber, inclusive, era uma cantora, né? Ela faz parte do métier da música, e o Lee Carroll é um engenheiro. Tá? A gente vai falar bastante sobre eles. Aí o primeiro livro, ó, Crianças Índigo, que foi lançado lá em 1998.
Basicamente, eu já posso adiantar para vocês que foi o ano em que se começou, né? Assim, não foi em 98, foi um pouquinho depois, foi para 99, 2000, que se começou a falar de crianças índigo no movimento espírita. Então, foi bem aí essa época, tá? Esse é um outro livro deles, né, onde já tem ali um título, A Grande Mudança, como participar da criação de um novo mundo a partir de 2012. E aí, pessoal, a gente já começa a entender que dentro dessa linha de pensamento dos dois, havia a ideia de que também o mundo estaria passando por transformações e que muita coisa iria acontecer, que nós estávamos num momento de transição. Então, essas criaturas novas, essas crianças, essa nova geração representaria o início, né, desse momento de transição. Então, tem um pouquinho a ver com toda essa ideia que não é só presente no movimento espírita, na realidade, essa ideia de transição planetária também é algo que nasceu lá no movimento da Nova Era. Portanto, como acabamos de dizer, eles exploram muito essa questão de os fim dos tempos, ou os tempos finais. E aí, é a partir do Lee Carroll e da sua esposa, do Jan Tauber, que surge uma entidade, segundo eles, extrafísica, chamada Cryon, ou Cryon, se for em inglês, né? Eles chamam de Cryon, nós já podemos chamar de Cryon em português. E consta justamente desse livro que vocês estão vendo aí, ó, ficou um pouquinho apagadinho, mas não consegui imagem melhor na internet, que se titula Cryon, os Tempos Finais. Então, vemos aí, né, algo ao qual nós já chamamos a atenção diversas vezes, tanto aqui no Polêmica Espírita, como também nos nossos trabalhos, que alguns de vocês já conhecem, que é a exploração, através de algumas entidades espirituais, sobre essa questão de fim dos tempos, mas sempre com uma pegada, digamos assim, mais sensacionalista, mais voltada para como se fosse uma última oportunidade que nós estivéssemos tendo, né? Essa coisa toda. E ele está dizendo, ó, os tempos finais criam uma entidade extrafísica cuja mensagem nos chega desde 89 através de Lee Carroll, o primeiro homem que o canalizou, né? Que dentro desse movimento da Nova Era, eles se utilizam muito desse termo, canalizar, canalização. Em Os Tempos Finais, que é esse livro, Cryon apresenta-se como uma entidade, atentem bem, do serviço magnético, oriunda do Sol central, que está encarregada de alterar o alinhamento magnético do nosso planeta, a fim de o tornar propício aos seres humanos. Isso nos parece um pouco aí conhecido, né, Paulo? Já ouvimos falar de coisas parecidas com essa, não é mesmo? Já ouvi não sei onde. Né? E a gente já fez estudos aqui no Polêmica Espírita, né, onde falamos sobre a questão de 2019, 2057, as profecias de Ramatiz, né, a questão das profecias, né, para o fim do mundo, e o que nós notamos é que nenhuma dessas previsões, sejam feitas por encarnados ou desencarnados ao longo do tempo, nenhuma delas se cumpriu até hoje, né? Então, é bom que a gente atente, né, quando isso acontecer, e uma entidade aí qualquer que comece a tocar nesse assunto, já é motivo mais do que real para que nós fiquemos aí com o pé atrás. E continua ali, a Terra e os humanos encontram-se no fim de um ciclo evolutivo, e é necessário realizar um trabalho conjunto para elevar o planeta a um nível vibratório superior. Inclusive, há várias teorias, eles dizem que a Terra vai se transmutar e nós começaremos a habitar a quinta dimensão, enfim, teorias realmente bastante mirabolantes.
Lee Carroll e a Jan Tauber não ficaram só naquele livro, não. Eles lançaram vários livros, inclusive 10 anos depois, eles, né, lançaram mais um falando sobre as crianças índigo já adolescentes. Não consta lá do livro. Brilhantes, inteligentes, obstinadas e agitadas, as crianças índigo eram vistas como parte de uma revolução espiritual, como crianças de uma nova era de crescimento psíquico e intelectual. 10 anos depois, as crianças índigo são os adolescentes índigo, terminando os estudos, começando a trabalhar e enfrentando um novo desafio. Como se adaptar à vida adulta? 10 anos atrás, Lee Carroll e Jan Tauber escreveram As Crianças Índigo, um guia inspirador para todos os pais cujas crianças eram únicas, privilegiadas e normalmente incompreendidas. Neste novo livro, professores e líderes empresariais se voltam para as crianças índigo e seus pais, para uma franca e honesta discussão sobre como ajudá-las. As reações a isso têm sido fortes e às vezes surpreendentes. As crianças índigo são destemidas e livres, mas enquanto muitas brilharam, outras estão enfrentando problemas. Vamos falar disso daqui a pouco. Essa é a parte que consta da apresentação do livro. Este livro explica o que pode estar acontecendo aos índigos, porque eles fazem o que fazem, por que eles fazem o que fazem, como ajudá-los a superar as dificuldades da adolescência, que são bem mais duras quando se é um índigo. E aí nós vamos passar aqui, pessoal, as descrições que os adeptos dessa teoria, dessa tese, dão sobre as crianças índigo. E depois que a gente terminar aqui, eu vou voltar na Nancy Tapp e vocês vão se surpreender sobre a descrição que ela dá sobre as crianças índigo. Mas vamos tratar aqui um pouco do que hoje geralmente se diz sobre as crianças índigo. Se diz, por exemplo, que elas são empáticas, curiosas e obstinadas, que são frequentemente vistas por amigos e familiares como pessoas estranhas, como crianças estranhas, possuem um senso claro de autodefinição e propósito, mostram uma forte espiritualidade subconsciente, inata, desde a primeira infância, o que, no entanto, não implica necessariamente o interesse direto em áreas espirituais ou religiosas, têm um forte sentimento de direito ou de merecimento de estar aqui, autoconsciente de inteligência, capacidade intuitiva inerente, resistência a paradigmas de autoridade rígidos e baseados em controle. Bem, mas antes de a gente analisar um pouco essa descrição que se tem hoje do perfil das crianças índigo, eu vou passar para vocês aqui, eu vou ler uma descrição da própria vidente, né, Nancy Ann Tapp. Ela é uma vidente porque ela diz ver a aura das pessoas, né? Então é uma espécie de vidência. Prestem atenção o que ela fala sobre as crianças índigo. Ela falava lá atrás, no início, abre aspas, todas as crianças que mataram colegas de escola ou os próprios pais com as quais pude ter contato eram índigos. Eles tinham uma visão clara de sua missão, mas algo entrou em seu caminho e elas quiseram se livrar do que imaginavam ser o obstáculo. Trata-se de um novo conceito de sobrevivência. Todos nós possuímos esse tipo de pensamento macabro quando crianças, mas tínhamos medo de colocá-lo em prática. Já os índigos não têm esse tipo de medo. Fecha aspas. Então a pergunta é, pessoal, matar os pais e até colegas da escola é uma característica, e eu já vou começar a perguntar, começar a questionar, não vou responder nada, eu vou deixar com vocês, como é a tônica do nosso programa. Isso pode ser característica de espíritos avançados, segundo eles, adiantados, e que vão herdar o planeta?
Eu vou deixar a resposta para vocês, o que é facílima, né? Ainda mais para nós espíritas. Então, tem acontecido muito isso, né, Paulo? De algumas pessoas se dizerem missionárias e, ao mesmo tempo, alegarem mais ou menos isso que a Nancy Tapp alegava, que se pode ser um missionário ou, né, pessoas de alta espiritualidade e, ao mesmo tempo, cometer crimes, ser um indivíduo que comete uma série de excessos, tem uma série de vícios, promíscuo. Sinto muito, Paulo, mas essas isso coisas faz algum sentido para você? essas coisas não encaixam para uma pessoa ou um espírito, melhor dizendo, que tem um certo grau de evolução. Para nós outros que somos terreno, tudo bem. Poxa, mas o cara vem, quando vem com missão e abaixa a média do público, vamos dizer assim, das pessoas, aí não dá, né? Para depois querer dar uma de santinho, aí não dá. O exemplo vem de vez, cara. Você tem que dar o exemplo de vez. Quer dizer, então, aquele perfil de uma pessoa boa, uma pessoa que só faz o bem, que só quer o bem, vem de desde vez, que pode até crescer à medida que o passado vai assumindo, né? Vamos dizer assim, aquela personalidade para mostrar o grau de evolução dela. Mas você chega num ponto e vai cair para depois subir, que é isso? Sem chance. Não é onda? Exatamente. Isso é só onda que faz cair e some. Exatamente, Paulo. E aí a gente vai lembrar do que disseram os espíritos a Kardec sobre essa nova geração que consta, né, do livro A Gênese. Abre aspas. Cabendo a eles fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma precoce inteligência e razão, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, constituindo o sinal indiscutível de um adiantamento anterior. Então, exatamente o que nós falamos. sim, exatamente. Exatamente. Não tem como fugir disso. Uhum. Então, como é que fica o progresso moral nessa história? Progresso moral, sendo que são crianças que são capazes de matar os próprios pais, os coleguinhas da escola? Realmente, a gente já começa a ter uma noção, né, sobre a natureza desses ensinamentos aí. O Arthur, por um acaso você chegou a levantar alguma coisa em relação à quantidade desses livros vendidos aí por essa mulher, pela Nancy? Sim, milhões e milhões. Pois é. Está explicado ou não? Sim. Sim. É isso, cara. É para vender, ué. Claro. E hoje, Paulo, já adianto para você e para os amigos que nos assistem, que já inventaram outros, né? Muitos nós já ouvimos falar, as crianças cristal, e agora já tem crianças diamante e arco-íris. Quer dizer, eles não querem que isso saia de moda, então já criaram, então, novas crianças. Uhum. Para manter a ideia viva e vender livro, com certeza. Ai. Exatamente. Ai, paciência. Tem que... Para nós, pode falar a verdade, Arthur, para nós não faz a mínima diferença. Realmente. A diferença vai fazer a partir do momento que eles querem trazer esses conceitos, essas coisas esdrúxulas para o movimento espírita. Aí sim, bicho. Exatamente. Esse é o problema. É por isso que nós estamos trazendo esse assunto, né? Mostrando as origens disso, né? Mostrando o que é dito, o que é ensinado nesses livros, para que a gente, né, verifique se tem a ver ou não com o espiritismo, já que isso foi trazido para o movimento espírita e divulgado aos quatro ventos como tendo tudo a ver com o espiritismo, o que é muito grave, muito grave. Bem, então acabamos de ver, né, a descrição da Ann Tapp lá atrás e as descrições que hoje se faz do perfil, né, das crianças índigo. E aí, o que dizem os especialistas, né, os pedagogos, os neurologistas, enfim, os psicólogos, sobre essa questão toda? O que nós verificamos é que muitos atribuem isso ao chamado efeito Forer. O que é o efeito Forer? Nós estamos vendo ali, né, a foto do criador
dessa tese, que é o Bertrand R. Forer, que estipulou o seguinte, que esse efeito é a observação de que as pessoas julgam exageradamente corretas as avaliações de suas personalidades, que supostamente são feitas exclusivamente para elas, mas que, na verdade, são vagas e genéricas o bastante para se aplicarem a uma grande quantidade de pessoas. Então, nós percebemos aí que essas descrições são muito vagas, e é por isso que um bom número de mães e pais começam a achar que os seus filhos são índigo. E nós vamos ver daqui a pouco que essa questão do índigo pode, eu digo pode, eu não estou afirmando nada, pode estar ligada a um distúrbio, que a gente vai analisar daqui a pouco, mas vamos seguir. O nome do criador do efeito Forer é o psicólogo, como já adiantamos, né, o Bertrand Forer, que descobriu por meio de um experimento que muitas pessoas aceitavam para si descrições pessoais que pareciam verdadeiras. Isso acontecia, por exemplo, em testes de personalidade. Esta experiência foi realizada no ano de 1948 e consistia em pegar uma amostra de alunos que deveriam realizar um teste de personalidade. Dessa forma, foi fornecida para eles uma lista de afirmações como o resultado final da avaliação, pedindo-lhes que analisassem esses resultados para verificar se eram verdadeiros ou não. Resultado do teste de personalidade aplicado. O que os alunos nunca imaginaram é que todos eles tivessem o mesmo resultado. Cada resposta foi avaliada em uma escala de 0 a 5, com 5 sendo a pontuação mais alta. O experimento mostrou que a avaliação da turma foi de 4,26, demonstrando que todos consideraram correto o que falaram. Assim, eles creram que foi dito realmente, o que foi dito realmente correspondia com a sua personalidade. Desde então, esse estudo do efeito Forer já foi feito várias vezes e o resultado é sempre o mesmo. Eu vou exemplificar melhor isso daqui. Então, como que funciona o efeito Forer? Um dos motivos que te fazem cair no efeito Forer é a inexistência de pontos que te levem a discordar das afirmações propostas. Isso porque a maioria delas apresenta duas opções. Você é A, mas às vezes você é B. Essa declaração é impessoal o suficiente para corresponder a qualquer ser humano. Por exemplo, a declaração: Fulano, você é muito bom, mas às vezes faz coisas ruins. Essa declaração leva qualquer pessoa a aceitar essa análise como verdadeira. Outra razão é que algumas artes divinatórias, como o horóscopo ou o tarô, fazem leituras do futuro. Nós, seres humanos, adoramos ter controle sobre tudo. No entanto, o futuro é incontrolável. Mesmo assim, graças a essas artes, sentimos que, por um momento, sabemos o que vai acontecer. Então, esse efeito explica parcialmente a grande aceitação obtida por certas crenças e práticas, como a astrologia, grafologia, terapia de constelação familiar, alguns tipos de testes de personalidade e outras hipóteses que não sobreviveram à rigorosa análise proposta pelo método científico. Um fenômeno mais genérico relacionado ao efeito Forer é o da validação subjetiva. A validação subjetiva ocorre quando dois eventos aleatórios ou sem ligação parecem estar conectados, porque as crenças, expectativas ou hipóteses exigem tal ligação. Por isso, as pessoas buscam uma conexão entre sua percepção da personalidade e um mapa astral, por exemplo. Então, os mapas astrais, geralmente, são muito acreditados pelas pessoas porque trazem essas informações que, na verdade, quando a gente vai ver, se adapta a quase praticamente todo mundo. Então, é muito comum as pessoas se depararem com um mapa astral, que às vezes você dá para uma pessoa e dá para outra, sem que elas pensem, sendo que elas estão pensando que são mapas astrais diferentes, né? Você dá o mesmo mapa astral, mas para duas pessoas, elas estão achando que estão recebendo mapas astrais diferentes. As duas
muito possivelmente vão dizer: nossa, esse mapa astral é a minha cara. E aí você coloca as duas pessoas e você mostra para elas: olha, esses mapas astrais que foram dados para vocês dois são exatamente iguais. E elas se reconhecem, né, bastante diferentes entre si. Então, isso é um bom exemplo do efeito Forer. Vamos ver aqui mais características citadas pelos adeptos da tese das crianças índigo. E aí que a gente vai entrar nessa questão aí na questão médica, né, que muitos de vocês já conhecem. Mas vamos lá. Por exemplo, se diz que as crianças índigo são muito agitadas. Então, né? Então, nós pegamos isso justamente de um site onde eles advogam essa tese. Então, diz lá, essas crianças são tidas como agitadas, mas a verdade é que elas não precisam aprender certas coisas. Vejam como esses sites, né, favoráveis à tese da criança índigo, gostam de apresentá-las como crianças especiais, crianças superiores às outras. Mesmo que determinadas características apontem, ou sejam geralmente apontadas como negativas. É o que, né, vocês vão perceber isso daí. Então, vamos lá. Elas simplesmente, vejam bem, já sabem. Por isso, uma criança como essa na escola vai demonstrar um enorme desinteresse pelo que é ensinado, especialmente pela relação autoritária. Aí eles começam a colocar a culpa na escola, colocam a culpa na sociedade, nos professores, olha lá. Especialmente pela relação autoritária e não humanizada que as escolas oferecem, buscando se entreter de outras formas. Quer dizer, as crianças não querem saber de estudar, não se comportam em sala de aula, não prestam atenção, essas crianças índigo, e passam, então, a se entreter durante a aula de outras formas. O que, na verdade, é uma enorme inteligência que expressa em forma de desinteresse. Pela ótica dos educadores tradicionais, é visto como agitação, dificuldade de aprendizado e falta de obediência. Aliás, a palavra obediência em si não combina com essas crianças, pois elas rejeitam qualquer sistema de autoridade. Ou as coisas fazem sentido e são explicadas de maneira calma e tranquila, ou será difícil extrair dessas crianças o que desejamos. Outra característica alegada por eles é a quebra de padrões, que essas crianças têm um instinto e uma ordem pessoal que governa suas atitudes. Obedecem uma lógica própria e têm muita dificuldade em fazer as coisas como as outras crianças. Parecem fazer tudo ao contrário e apresentam rejeição e inconformismo pelo que é normal ou habitual. Elas encontram sempre uma maneira melhor de fazer as coisas, tanto em casa como na escola, fechando-se no seu mundo quando não são compreendidas e respeitadas pelos adultos. Por exemplo, ao invés de brincar com um brinquedo, são capazes de atirá-lo ao chão com o objetivo de entender como funcionam e inspecionar como são por dentro. Isso deixa qualquer pai irritado, pois o esperado é ver a criança brincar com um presente oferecido. Então, vejam, né, como comportamentos indesejáveis são transformados em qualidades dessas crianças. Entretanto, o que a criança deseja é conhecer o mundo e perceber do que as coisas são feitas, pois são inquiridores natos. Ao invés de irritação, deve-se estimular esse temperamento exploratório e oferecer brinquedos que estimulem a construção e a desconstrução de coisas. Novamente vão atacar aí no sistema de aprendizado, que dizem falido. Não é preciso ser índigo, cristal ou arco-íris para perceber que a escola é um sistema falido. Embora essencial, a escola tradicional em quase todo o mundo não ensina as crianças a pensar, tem uma disposição de cadeiras autoritária e que não estimula a interação. O professor fala diante de uma classe calada. Isso até tem uma certa razão de ser, né? Isso já vem sendo, inclusive, questionado e modificado aos poucos.
As matérias pouco ensinam sobre a vida e o tempo é preenchido com estudos que jamais serão usados na fase adulta. Isso provoca nas crianças uma imensa dificuldade de adaptação a esses sistemas ritualizados, que dispensam um pensamento criativo. Então, a questão é que não precisa ser índigo, né, necessariamente, para você realmente não se adaptar bem a escolas assim. Normalmente, esses pais são chamados nas escolas e ouvem diversas reclamações a respeito do filho, principalmente no que diz respeito à obediência e interesse pelo aprendizado. Quando, na verdade, trata-se de crianças absolutamente inteligentes, capazes, extremamente criativas, que encontram na própria escola uma barreira para seu desenvolvimento. Quer dizer, a escola impede que ela se desenvolva. Se o seu filho é muito inteligente, olha como eles gostam de incensar aí a ideia que os pais fazem dos próprios filhos. E a professora insiste que existe um problema de aprendizado, é sinal de que seu filho é uma dessas crianças. Se possível, mudá-lo de escola pode ser a salvação. Já existem escolas como Waldorf e outros sistemas que fogem a esse padrão impositivo de ensino e que incentivam a liberdade e a criatividade. Mais um. Articulação e argumentação. Crianças muito argumentativas causam um impacto negativo nos pais e professores. Parecem ter resposta para tudo. Claro que quando são desrespeitosas, devem ser ensinadas a conviver educadamente em sociedade. Porém, não é o caso dessas crianças, que raramente reagem com agressividade e intolerância. Bem, isso parece desmentir o que a Nancy Tapp dizia no passado. O que elas fazem é questionar a tudo e a todos. Elas não são tímidas e fazem questão de explicar bem tudo o que pretendem ou precisam do adulto, ou os motivos pelos quais não concordam com algo ou porque se recusam a fazer determinada coisa. E muitas vezes podemos nos surpreender com a razão que se esconde atrás do que, por tendência, encaramos como malcriação e insubordinação. Quer dizer, existe a malcriação, existe a insubordinação, só que eles tentam amenizar, dizendo que, na verdade, a criança ali está sendo mal compreendida, que ela é boa demais em relação às outras, então o tratamento também tem que ser diferente. E finaliza dizendo: ameaças são inúteis. As crianças da nova era não respondem à pressão por culpa ou por ameaças do tipo: espera, quando teu pai chegar, ele vai ver o que você aprontou. Ou, se você não se comportar bem, vai ficar sem lazer. Ameaçar uma criança índigo, por exemplo, só vai causar revolta e não vai ajudar em sua educação. Por outro lado, uma boa conversa pode ser muito mais eficaz. Ora, para todas, né? É difícil? Muito. Exige muita paciência, dedicação e consistência de quem educa. E justamente por isso que essas crianças vieram transformar sua família, que se vê obrigada a agir fora dos padrões para preservar a harmonia do lar e o bem-estar da criança, sem negligenciar sua educação. E aí ela também fala, né, eles também falam das dificuldades de relacionamento, que essas crianças mais espiritualizadas, então, novamente, né, dizendo que são mais espiritualizadas, mas, ao mesmo tempo, ostentando um comportamento, muitas vezes, antissocial. Essas crianças mais espiritualizadas têm certa dificuldade em se relacionar com outras crianças, pois precisam de relações estimulantes e que estejam no mesmo nível de expectativa que elas. Quer dizer, isso se chama mais egocentrismo, né? Quer dizer, os outros todos têm que girar em torno dela e se comportar como ela deseja que as outras se comportem. Os valores que podem encantar uma criança padrão, como ganhar um celular de última geração ou ter 5 bonecas reborn, aquelas que são iguaizinhas a crianças normais, a bebês reais, né? Não seduzem as crianças da nova era. Assim, a relação entre elas e essas outras crianças fica prejudicada, dificultando o estabelecimento de laços duradouros. Elas preferem o isolamento e a solidão ao ter que se relacionar com crianças que possuem uma visão de mundo radicalmente diferente das delas. Então, o que nós temos aí? Uma série de pais que, por vezes, se ancoram nessas descrições para, digamos assim,
relevar um comportamento completamente ou muito próximo do antissocial. Então, isso realmente é muito perigoso, e é por isso que os pedagogos, os psicólogos, de maneira geral, ficam de cabelos em pé com isso, porque depois eles têm dificuldade para com os pais, né, de convencer os pais de fazer com que as crianças passem por alguma espécie de terapia ou tratamento. E aí que entra essa questão, que vem sendo discutida nos tempos de hoje. Seriam crianças índigo ou portadoras de TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Esse transtorno neurobiológico de causa genética se caracteriza por sintomas como falta de atenção. Lembram? Que a criança dispersa, ela não presta atenção na aula, ela fica brincando durante a aula. Inquietação, agitação e impulsividade. Aparece na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a vida. E quais são os sintomas em crianças e adolescentes? Agitação, inquietação, movimentação pelo ambiente, mexe em mãos e pés, mexe em vários objetos, não conseguem ficar quietas, sentadas numa cadeira, por exemplo, falam muito, têm dificuldade de permanecer atentos em atividades longas, repetitivas, ou que não lhes sejam interessantes. Está bem clara essa semelhança? O esquecimento é uma das principais queixas dos pais, pois as crianças esquecem o material escolar, os recados, o que estudaram para a prova. A impulsividade é também um sintoma comum e apresenta-se em situações como não conseguir esperar sua vez. É um comportamento antissocial, né? Você simplesmente uma criança passa na frente de todas as outras. Numa fila, por exemplo, para comprar o lanchinho, no parquinho, ela tem uma fila para entrar no brinquedo, ela passa na frente de todas as outras. Não ler a pergunta até o final e responder, interromper os outros, agir sem pensar. Isso quem está dizendo, né, são os especialistas nesse transtorno, que é o TDAH. Apresentam com frequência dificuldade em se organizar e planejar o que precisam fazer. Seu desempenho escolar parece inferior ao esperado para sua capacidade intelectual, embora seja comum que os problemas escolares estejam mais ligados ao comportamento do que ao rendimento. Meninas têm menos sintomas de hiperatividade e impulsividade, mas são igualmente desatentas. E quais são os sintomas de TDAH em adultos? Acredita-se que em torno de 60% das crianças e adolescentes com TDAH entrarão na vida adulta com alguns dos sintomas de desatenção e hiperatividade/impulsividade, porém em menor número. Os adultos costumam ter dificuldade em organizar e planejar atividades do dia a dia, principalmente determinar o que é mais importante ou o que fazer primeiro, dentre várias coisas que tiver para fazer. Estressa-se muito ao assumir diversos compromissos e não saber por qual começar. Com medo de não conseguir dar conta de tudo, acabam deixando trabalhos incompletos ou interrompem o que estão fazendo e começam outra atividade, esquecendo-se de voltar ao que começaram anteriormente. Sentem grande dificuldade para realizar suas tarefas sozinhos e precisam ser lembrados pelos outros. A questão do esquecimento, que nós vimos lá atrás, como descrição do perfil da criança índigo, o que pode causar muitos problemas no trabalho, nos estudos ou nos relacionamentos com outras pessoas. Né? Então, pessoal, vimos aí que, na verdade, né, há uma grande possibilidade desse transtorno lá atrás, quando não havia sido diagnosticado, ser compreendido como sendo de crianças especiais, espiritualmente avançadas, evoluídas. E isso, inclusive, atrasou, dizem os especialistas, né, da parte dos pais que abraçaram as ideias de que as suas crianças, os seus filhos eram índigo, no tratamento.
Quer dizer, atrasou o tratamento dessas crianças. Porque os pais, obviamente, se apegaram a algo que colocavam seus filhos num patamar acima de todas as crianças. Qual pai ou mãe que deixaria uma tese dessa tão confortável para eles, que afinal de contas eram pais de crianças índigo, pais de crianças hiper mega espiritualizadas, incompreendidas por esse mundo atrasado, para substituírem por um distúrbio neurológico e ter que tomar medicamentos como, por exemplo, a Ritalina, que justamente hoje, que é praticamente aplicado em todos os casos de TDAH, né, é um medicamento atacado por esses movimentos, né, onde eles costumam dizer que a Ritalina leva a um abuso posterior na idade adulta de tabaco, cocaína e outros estimulantes. Então, eles ainda estão insistindo, né, nessa questão de que a Ritalina faz mal e que, na verdade, dopa a criança e ela não está ali apresentando todo o seu potencial superior de criança índigo. Mas não vamos parar por aí, tá? Vamos entender, né, já que nós estamos falando das bases, né, de toda essa questão, vamos voltar um pouquinho, vou até voltar aqui os nossos slides para que vocês possam visualizar. Um momentinho só. Vamos voltar aqui ao Lee Carroll e a sua ex-esposa, que era música, né, que era voltada na área da música, e vamos entender aquilo que nós falamos muito rapidamente sobre a tal entidade extraterrestre ou angélica, arcangélica, chamada Cryon, ou Cryon, no inglês lá, né, já que é uma seita americana. Vamos voltar aqui um pouquinho, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Pronto, já cheguei aqui. Vamos deixar aí no Cryon mesmo. Bem, o que a gente pode adiantar para vocês, informar sobre essa questão do Cryon? Bem, lembrando que o Lee Carroll, que seria o chamado canalizador ou médium dessa entidade, tá? Ele que é engenheiro, também tem uma formação em economia, né, pela Universidade da Carolina do Norte, e que durante 30 anos, né, trabalhou numa empresa de engenharia de som, lá na cidade de San Diego, na Califórnia, tá? E foi no ano de 1989, pessoal, que ele disse ter visto, aliás, ele conta o seguinte, que ele estava junto a um sensitivo, lembrando bem aqui da história, que disse a ele que ao lado dele, naquele momento, estava uma entidade extraterrestre que se identificou pelo nome de Cryon. Tá? E aí o Lee, né, esse canalizador aí, começou a canalizar, né, porque esse é o nome que ele dá para as psicografias, textos dessa entidade extraterrestre chamada Cryon, num grupo esotérico da cidade. Né? Então, vimos que ele começa a partir dali a absorver uma série de concepções do esoterismo, do misticismo. Tá? Já a sua esposa, que é cantora, né, a Jan Tauber, depois, alguns anos depois, 2 anos depois que o Lee teve essa experiência, ela cria uma seita própria, chamada Grupo Iluminação Cryon, em 1991. E durante 10 anos, e aí é que entra a questão que o Paulo nos perguntou, né? Essas mensagens dessa entidade renderam a publicação de 12 livros, que foram traduzidos para 23 línguas e venderam mais de 1 milhão de exemplares. Isso já naquela época. A essa altura deve ter vendido bem mais, né?
E os encontros, pessoal, nesse grupo Iluminação Criam, criada pela esposa do Lee Carroll, nesses grupos, né, é possível a gente consultar, é possível consultar pessoalmente, as pessoas vão lá e se consultam pessoalmente com o Criam através do Lee Carroll, e eles conseguem lá reunir plateias, atentem bem, pagantes de 3.000 pessoas. Então, é uma entidade que diz vir do Sol, que habita o Sol, e que aparece para ser consultada lá nesse grupo Iluminação, Criam, né, que levou o seu nome, numa plateia de 3.000 pagantes. Elas pagam, todas elas pagam para se consultar com tal espírito. E elas, segundo diz nos relatos, né, e essas plateias lotam caríssimos salões de teatros da Europa e Estados Unidos. E lá são vendidos livros deles próprios, né, os filmes, souvenirs, bijuterias, etc, etc. Quer dizer, se estabelece todo um mercado ao redor da tal entidade Criam e suas teorias. Daqui a pouquinho a gente vai saber o que diz efetivamente, o que mais diz esse tal Criam, essa entidade extraterrestre chamada Criam. Inclusive, né, o Criam, nós encontramos lá no site oficial dessa seita, fala o seguinte sobre as crianças índigo. Abre aspas. Encontramos lá no site da seita. Criam é o mais evoluído ser de luz a que a Terra jamais teve acesso. Proveniente do Sol central, isso já estava lá no livro, né, que eu li para vocês, com a função primordialmente técnica ligada ao serviço eletromagnético, sabe-se lá o que é isso, né? Foi enviado, e diz que ele foi enviado para um grupo de mestres extrafísicos chamado a Irmandade. Veio dessa vez para reordenar a rede magnética planetária, visando uma série de mudanças magnéticas no eixo da Terra. Quem sabe do nosso trabalho e viu aqui no Polêmica Espírita que nós falamos sobre o Ramatiz e suas previsões, vai ver alguma ligação aí, né? Então, continuando, visando uma série de mudanças magnéticas no eixo da Terra, Ramatiz dizia isso, né? Que o eixo da Terra se verticalizaria, né, e 2/3 da humanidade pereceria, e ele dá uma data lá, na época, lá em 1900 alguma coisa, ele dá uma data, que esse ciclo aí de mudanças se encerraria no ano de 2012. E aí nós já entramos aí, né, naquilo que se colocou como sendo de origem dos maias, né? E aí, dentro do movimento espírita, se publicou o livro Não Será em 2012, onde se começou a advogar que o ano certo dessas transformações não seria mais em 2012, mas sim em 2019. 2019 se passou e agora já passaram a data para 2057. Vamos conhecer mais o que diz esse tal de Criam. Agora, pasmem, espero que vocês estejam sentados. De acordo com Criam, Deus não existe. Ele propõe o panteísmo. Ele diz o seguinte: todos os seres do universo são parte de um todo, e as individualidades são apenas ilusões. Seria mais ou menos como a tese dos fractais, que nós andamos mencionando aqui, que vem sendo, né, divulgado por aí, como se nós tivéssemos a capacidade de encarnar em vários corpos diferentes, em diferentes mundos. Então, pessoal, é isso aí, né?
E a gente aproveita para lembrar que o pensamento panteísta se opõe claramente aos ensinamentos do Espiritismo. Basta a gente ler o que consta lá do segundo diálogo, né, em O Livro dos Espíritos, que é o seguinte, abre aspas, pergunta, que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade? Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Perguntou Allan Kardec. E os espíritos responderam, não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. E aí, a doutrina do grupo Iluminação Criam vai ainda mais longe, pessoal. Abre aspas para o Criam novamente. Os seres humanos que vivem na Terra eram anjos muito evoluídos, viu, Paulo? Que assinaram um contrato para vivenciar uma experiência humana no planeta Terra, motivo pelo qual seríamos honrados e celebrados em todo o universo. Então, de acordo com esse extraterrestre, a humanidade atingiu a convergência harmônica necessária. Essa experiência é a de vivermos com um nível vibracional rebaixado para a terceira dimensão, sem as memórias ou lembranças de nossa origem divina. Então, somos todos anjos decaídos, Paulo. O que você acha disso? Gostei puro esse aí, meu. Caraca. É verdade. E aí, segundo Criam, o Paulo e amigos, desde 87 estariam nascendo crianças com DNA alterado. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar nessa tese aí, né? Maluca, né? Que seriam as tão comentadas crianças índigo. E há também referências do Criam às crianças cristal. Mas a gente sabe, né, que, de acordo com a doutrina espírita, a moral é um atributo do espírito e não do corpo. Então, não adianta alterar DNA nenhum, porque os atributos morais, os atributos de inteligência não estão no corpo. O corpo é, sim, um instrumento que vai dar vazão, né, a esse potencial que o espírito possui, e não o corpo. Então, nenhuma alteração de DNA transformaria moralmente indivíduo algum. E quais as consequências, pessoal, dessa suposta mutação dessas crianças? Segundo o extraterrestre Criam, que mora lá no Sol, abre aspas, elas se tornarão uma nova raça que irá habitar uma galáxia que está sendo criada há 12 bilhões de anos-luz da Terra. E a astrofísica, nós sabemos, né, está bem avançada para a gente afirmar que essa ideia de criação tardia de uma galáxia não tem embasamento científico algum. Arthur, eu não tenho muita certeza, não, tá? Mas eu tenho a impressão que algum ponto da codificação, Kardec vai falar que os espíritos vão falar que o Sol não é habitado por espíritos. Ele é um local onde os espíritos se reúnem. Eu acho que tem isso lá, se não me falha a memória. Tem mesmo. Boa lembrança, né? Boa lembrança. Então, pessoal, isso mais uma vez nos faz relembrar do que consta no Livro dos Médiuns, onde Kardec nos alerta dizendo o seguinte, toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso aponta à fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. É justamente esse caso. Esse espírito se apresenta como um espírito elevado, esclarecido, adiantado, e comete uma série, né, de heresias científicas e também do ponto de vista doutrinário. Então, pessoal, esse foi, de maneira bem sucinta, né, para que não fique aí um estudo muito longo, né? De onde surgiu toda essa ideia de crianças índigo, lá atrás com as Andy Tapp, e depois, né, através desse canalizador, o Lee Carroll e sua esposa, que depois veio a criar uma seita, né, de características esotéricas, místicas, né,
e esse espírito cria aí, dá as suas consultas em plateias de pagantes, né, que giram aí em torno de 3.000 pessoas por vez. E tem todo um mercado, né, girando em torno dessa ideia de crianças índigo, que inclusive tem dificultado, né, que psicólogos, pedagogos, professores atuem positivamente em favor de crianças que possuem TDAH, porque alguns dos pais negam essa condição e afirmam que seus filhos, na verdade, são crianças índigos, são incompreendidas, são superiores a todas as outras, e aí se está estabelecendo um grande problema. Então, no nosso estudo da semana que vem, nós iremos, então, contrapor as opiniões dentro do movimento espírita, né, favoráveis às crianças índigo e as desfavoráveis, porque já houve, né, confrades nossos que, inclusive, se manifestaram contrariamente à ideia de crianças índigo, assim como também nós sabemos que há confrades, divulgadores que apoiam essa ideia. Então, na próxima quarta-feira, a gente vai fazer vai demonstrar essas contradições, essas visões diferentes, e, obviamente, com o objetivo de fazer com que vocês analisem e cheguem às suas próprias conclusões. Do jeito que você coloca aí, ou seja, se você for em busca da origem das coisas, você não fala tanta bobagem que esse pessoal está falando, pô. O grande problema de dar palestra é isso. O cara pega o bonde andando e continua dali como se não tivesse nada lá atrás. E quando você vai na origem, ou quando surgiu, ou a informação mais remota, sei lá, de repente você não acha a origem, você descobre que tudo é falso. Então, graças a Deus, até agora eu não pedi tempo de ler nada sobre isso. Obrigado, Arthur. Realmente, né? E nós vamos notar, né, que há muita desinformação, isso é visto por alguns, né, como sendo algo com amparo científico. Isso foi apresentado, nós vamos mostrar isso para vocês, né, que quando isso foi anunciado dentro do movimento espírita, se disse com todas as palavras, aquilo vinha da comunidade científica, o que não é verdade. Então, é muito grave. Quer dizer, as pessoas ouvem, como você falou, o galo cantar, mas não sabem onde. E desinformam as pessoas. Esse que é o maior. Isso, E, no caso, pode causar sérios problemas de saúde também, né? Do físico e mental da criança, né? Porque o cara tá precisando de um tratamento por causa daquela situação dele, e não, porque ele é assim mesmo, é espírito evoluído, caraca. Realmente é lamentável, né? Nossa. Que o movimento espírita tenha abraçado uma ideia cujas origens são essas aí, que vocês acabaram de ver. Aí, Arthur, você lembra que eu te falei? É uma coincidência, né? O que eu te falei no início? Você devia escrever o que você fala aqui? Ah, sim. Tá? Porque muitas vezes as pessoas não têm muito tempo, né, de ver a palestra, e o que está na palestra, de repente você não consegue fazer um destaque. Se você puser um texto lá com um título chamativo, por exemplo, o pessoal, entendeu? Então tem essa vantagem. E igual eu te falei, o trabalho maior já está feito. O que é o trabalho maior? É a pesquisa onde você vai pegar as coisas para você poder falar. Tá? Agora, o que é? Você pegar isso aí que você fez, coloca num texto, sim, e sai, como diz o outro, costurando uma coisa na outra para dar o sentido e a lógica, e pronto, tá pronto o trabalho, cara. O braçal, o que te daria mais trabalho, tá pronto. Muito, muito pronto. Tá prontinho. Pois é, eu estou aqui vendo o que o pessoal escreveu, né? O Telvi Costa lembrando aqui, lembro perfeitamente que por ocasião do massacre da escola Columbine, em 1999, disseram que os jovens assassinos Eric Harris e Dylan Klebold seriam crianças índigo. Olha o perigo, né? O Dinaldo aqui lembrando, de cristal foram promovidas a diamante. Eles já não têm nem mais minerais aqui para usar. Ai, meu Deus.
Vladimir Cabral, vamos à lista. Crianças índigo, cristais, diamantes e arco-íris. Teve Costa dizendo também, a frase de certos pais de que meu filho é uma criança índigo é equivalente contemporâneo e esotérico dos que antigamente diziam, meu filho é um gênio. Exatamente. É por aí. Por aí. Superdotado, né? Essas coisas todas. Vladimir Cabral dizendo o seguinte, muito diferente do propósito de nomear as gerações, o problema é que estão mistificando estas também. Né? Aí depois ele fala da geração Y, Z, Alfa, né? Como a gente conhece por aí. O João e a Rita disseram que vejo que muitos falam das mesmas coisas com palavras diferentes para dizer que descobriu isso ou aquilo, só para ficar famoso e vender livros. Ele complementa depois. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta, né, Paulo, para ver se a gente consegue desenvolver. Mas só tem comentário mesmo. Só comentário, né? Vladimir Cabral dizendo, já vi palestrante abordando esse tema, dando essas características no estudo sobre o progresso espiritual da humanidade. Caraca. Realmente. Vladimir Cabral, que professor de biologia, concorda conosco. Pior é que ainda colocava a culpa no sistema educacional, como o Arthur está dizendo. Quer dizer, só livrando a barra das crianças, né? Esse assunto atrai muitos adeptos ou curiosos, pois o que acreditam associam essas crianças da nova era com espíritos evoluídos vindos de outros orbes. Exatamente, é exatamente o que o Arthur está dizendo. Pois é. Isso, né, que se ficasse lá, né, se ficasse fora do movimento de espírita, né, Paulo? Mas a coisa invade, aí não dá para a gente ficar calado. Tudo para cá. É um tema que eu gosto de falar, nunca me interessei, e se me pedisse para falar, certamente eu não faria, não vou perder tempo com isso. Exatamente. De jeito nenhum. Pode falar. A gente fica mais preocupado com os temas mais doutrinários, né, do que esses temas. Há pouco tempo eu até te falei, né, me convidaram para falar sobre uma determinada figura do movimento espírita, eu falei assim, não, eu não falo sobre pessoas. Se você quiser que eu fale de Kardec, eu falo, mas só Kardec, daí para frente, não falo de ninguém mais. Até isso eu acho que não tem nada a ver, cara. Ou mesmo, vou dar um exemplo clássico, né? É óbvio que a gente tem todo respeito, admiração por esse personagem, mas você dentro do centro espírita falar de Maria, cara? Falar de Maria, o que você tem de Maria? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Isso vai ter o quê? Obras de quem? De quem? Entendeu? E mesmo assim, o que representa o movimento? Nada. Tem um valor lá fora, porque é mãe de Jesus. Aqui nós não temos esse endeusamento de Maria igual se tem em outro lugar. Então não vem motivo. Nós temos que concentrar no teor, no conhecimento espírita. Independente se é Kardec, esse sim que é o que nos interessa, que a gente trabalha mais de perto. É pregar espiritismo dentro da casa espírita, pegar até mesmo o evangelho, se ficar só no evangelho já era vantagem, viu, Arthur? Tá certo? Ficar só no evangelho. Se ficar só nele já era vantagem. Agora, sinceramente, cara, sair para outros temas dentro do movimento espírita não tem. Dá. É igual aquele cara contando do Sai Baba lá, ó. Ai, caraca, meu, dói, cara, dói. Dói demais mesmo. Nossa Senhora. Bem, Vladimir Farol dizendo, tenho amigos com filhos diagnosticados com TDAH, eles têm que ter muita paciência com seus filhos. O maior problema é a escola. Justamente lá, revoltados. Realmente. Bem, pessoal, eu acho que já realmente, né, o comentário, o pessoal participando muito, nós agradecemos bastante, né? Eu acho que foi dado aí o recado inicial sobre crianças índigo, então na próxima quarta-feira a gente vai... Sheila, você queria dizendo que é uma coisa interessante, existem crianças com bipolaridade, problemas neurológicos, autismo e quando diagnosticados, tratamentos são necessários, exatamente. Fernanda Linhares brincando aqui, mercado esotérico, ligue já. Dinaldo, o Sol Central, e não simplesmente o nosso Sol, inventar o Sol Central. O que é isso, a gente não sabe, né? Realmente.
a gente tem que ter muito cuidado, né? O que a gente tem fazendo, né, Paulo? Eu, você e tantos outros nos dedicando justamente aqui no Polêmica Espírita a tentar esclarecer sobre esses temas polêmicos, né? Sim. E um deles é a crianças índio. E o importante que eu acho dentro da ótica que a gente trabalha é que nós tocamos o tema, não as pessoas. O problema é delas, né? Mas, inclusive, assim, a gente faz o possível para não citar. Tem hora que não tem jeito, né? Tem que citar nome, né? Claro. Mas a gente faz o possível para não citar, porque não importa. Muitas vezes o nome não importa. O que importa é a ideia, que a gente está, entre aspas, combatendo a ideia, porque está fora da realidade espírita. Agora, se depois disso tudo o cara quiser seguir, vai com Deus, meu amigo, porque não podemos fazer mais nada. O nosso trabalho, o nosso papel está sumido, ou seja, levantar os dados, levantar as informações, as fontes confiáveis e colocar o público. Agora, cada um usa da melhor forma que puder. Exatamente. Esse é um dos motivos, Arthur, que eu não gosto de debate. Não tem nada a ver comigo, sabe? Eu tenho assim, eu levanto e passo informação. Quiser aceitar bem, não quiser amém. Pronto, tô indo. Esse negócio de ficar, querer... É porque o debate geralmente é querer forçar o cara a pensar como você. No fundo é isso. Né? No fundo é isso. E não tem essa perspectiva de jeito nenhum. Tá? De jeito nenhum. Eu vejo muita bobagem que rola aí no Facebook, por exemplo, e eu fico na minha, deixa pra lá. O cara tá falando, para, deixa pra lá. Uma vez ou outra até entro em particular com o cara, com a pessoa, ó, isso, né? Não é assim, entendeu? Mas pode fazer, hein? Isso aí, o Theo Costa dizendo, os profetas apocalípticos sempre empurram a data do fim do mundo para mais longe, claro, preferencialmente quando eles mesmos já estarão mortos, sinal inequívoco de vigarice. Isso aí. O Theo, eu estava falando com o Arthur, tem das lives que a gente deve fazer para frente, é sobre o Apocalipse. Eu não vou traduzir o Apocalipse, não cheguei a essa doideira ainda não, porque lá tudo é simbólico, tudo é coisa de doido, né? Mas a gente vai trazer alguns estudos aí que vai mostrar que Apocalipse não tem nada a ver com o fim do mundo, absolutamente nada. Era uma realidade próxima do autor, que nem sabe quem é esse autor. Esse nome João era comum, mas não é o João Evangelista. Dizem que é um João velho, que não sabe identificar quem é, então não sabe nem quem é o autor, e de repente virou palavra de Deus, né? Vamos dizer assim, entre aspas. E todo mundo que seguindo, interpretando livros espíritas, eu estou falando de livros espíritas, sobre Apocalipse, estudando Apocalipse, interpretando Apocalipse, cara, não tem nada para interpretar. E que a realidade deles não, já passou. Inclusive, eu não sei se você tem alguma noção, eu não sei não, eu só sei que eu lembro de duas coisas importantes. Uma está no início, outra está no fim do Apocalipse. E as duas coisas são iguais. Está falando assim, o fim está próximo. Ué, o fim já passou muito tempo, cara. Tá certo? Praticamente 2000 anos. Aí. Tá, que próximo é esse que não chega, caraca? Entendeu? A Daniela Franco lembra uma coisa importante aqui, ó. Só um detalhe: altas habilidades e superdotação é um diagnóstico que a criança ou adulto recebe após avaliação neuropsicológica, realmente. Não dá para confundir com o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, né? Só para tem direito à edição especial por lei, realmente, né? Isso o que nós queríamos dizer é que, às vezes, esse diagnóstico, entre aspas, é feito pela mãe, né? Às vezes, de maneira incorreta, né? E ela complementa dizendo o seguinte, assim como esse transtorno, né, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, a mesma acontece com TDAH, dislexia e outros, né? Quer dizer, isso tem que passar por uma avaliação, né, neuropsicológica. Boa lembrança dela aí. O Cláudio Pecorari, em uma live no Kardec TV, um confrade disse no chat que era índico. Falei para ele que era corintiano. Todos riram. Boa essa, né?
Novamente aqui a Daniela Franco, fazendo um comentário também interessante, altas habilidades sobre dotação e diagnóstico como TEA, TDAH, dislexia, com direito à educação especial por lei, realmente. Não dá para confundir com índigo, cristal, etc. Perfeito, exatamente isso que nós falávamos, né? Isso aí. Bem, pessoal, Paulo, suas considerações finais. Arthur, isso tudo para mim foi muito produtivo, porque eu gosto de falei, no início não tinha noção nenhuma, agora eu tenho motivo suficiente para continuar não lendo sobre o tema e nem falando. Tá? É pena que esse trabalho seu não penetre mais pessoas, mas eu ainda volto a insistir com você, tá? Tentar fazer um texto sobre o tema e deixar no seu site, porque às vezes nas pesquisas a pessoa acaba topando com isso. Às vezes o que você falou aqui não pega no Google, por exemplo, né? E numa pesquisa uma palavra você coloca, o Google pega, então a pessoa desperta para essa realidade. Então valeu a pena. Agradecemos aí a presença de todos, os comentários de todos e, se Deus quiser, na próxima quarta-feira nós continuamos com o trabalho aí do quarto. Maravilha, então, né? Prometido e marcado, próxima quarta-feira, nós iremos, então, voltar a essa temática já, né? Tentando analisar como que isso adentrou o movimento espírita, quais são as opiniões dos especialistas, alguns deles espíritas também, não espíritas da área da educação, da área da psicologia, né? E para justamente a gente fazer essa escolha, né? A gente vai continuar acreditando, aqueles que acreditam, e nessa questão de crianças índigo, ou a gente vai rever a posição, né? Obviamente aqueles que ainda acreditam que possa haver algum embasamento lógico, conceitual, científico, doutrinário em se acreditar em crianças índigo, cristal, diamante, arco-íris, e todo esse arsenal aí de nomes, né, para tratar de crianças que, por vezes, não estão precisando de atendimento, estão precisando de atendimento psicológico, médico, enfim, né, tudo aquilo que os especialistas sabem muito bem como tratar. Claro, a medicina ou a psicologia por vezes não alcançam sempre sucesso, mas têm sido bem-sucedidos na maioria dos casos, né, quando o tratamento é bem realizado. Isso exige a colaboração também dos pais, a colaboração da própria criança ou do jovem, do adulto. Enfim, é uma questão complexa que os profissionais da saúde é que vão avaliar com mais precisão. Bem, pessoal, então agradecemos aí novamente a presença de todos e nos vemos na próxima quarta-feira em mais um Polêmica Espírita aqui na Rai TV. Se puderem, curtam aí a live de hoje, o estudo de hoje, compartilhem, se inscrevam aí no canal da Rai TV, né? Muito importante também para o crescimento do canal como um todo, que divulga aí a doutrina espírita. E nos vemos na próxima quarta-feira. Um forte abraço a todos, bom descanso, uma boa noite e até mais.